Vamos começar a nossa reunião de culto nessa noite, contando com a graça, a maravilhosa presença do nosso Deus. Isso é muito importante e é isso que de fato torna essa noite uma noite muito especial. Convido você a baixar sua fronte para que nós nos dirijamos a Deus numa palavra de oração. Querido Deus, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui reunidos em Tua casa, podermos, ó Deus, compartilhar desse momento com os nossos irmãos, mas principalmente por saber que o Teu Espírito, que habita em nós, que habita no meio da igreja, que nos leva a Cristo, anseia agir de maneira efetiva na nossa vida, gerando as transformações necessárias e a consagração do Teu povo para o louvor da Tua glória. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, suplicando, ó Deus, que o Senhor dê prosseguimento na obra já iniciada na nossa vida, para que a cada dia sejamos mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. As lutas, as dificuldades, os problemas, as coisas que estão na nossa mente nesse momento, o Senhor torna todas elas secundárias e traz a nossa mente, o nosso sentido, todo o nosso ser cativo a Deus, ao Senhor nesse momento, para que tudo aquilo que nós aqui experimentarmos, à luz da Tua palavra, nos momentos de oração, nos cânticos entoados, tudo isso, ó Pai, possa surgir do centro do nosso ser, em direção ao Deus de graça, de misericórdia, de amor, extremamente benigno, justo, poderoso, gracioso, terrível sobre a terra e que se compadece de nós. Oramos assim, ó Deus, na esperança de termos o Senhor agindo efetivamente na nossa história, na nossa vida, na nossa experiência nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos dar início à liturgia nessa noite. O presbítero Eliseu pede desculpas aos irmãos, ele que estaria aqui dirigindo nesse momento. Ele teve uma intercorrência agora no hospital, onde ele teve que ficar para atender um paciente. Nós aqui seguiremos, não esquecendo de orar por ele, diante dessa situação. Ao mesmo tempo, teremos o nosso momento de culto, de adoração, com base na liturgia que ele ofereceu para os irmãos. Abramos as nossas Bíblias nesse momento, no Salmo de número 5. Façamos a leitura desse texto, Salmo 5, versículo 7. Os que encontraram o texto, por favor, se coloquem em pé nesse momento. Salmo 5, versículo 7 diz assim: Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Podem sentar, meus queridos. Irmãos, uma palavrinha pastoral nesse momento do culto. É algo que a gente faz de tempos em tempos. Irmãos, nós precisamos estar muito conscientes do que nós viemos fazer aqui nessa noite. Quando você sai de casa para ir para algum lugar com um objetivo específico, via de regra você se prepara para isso, não é verdade? Quando você sai, por exemplo, para pescar, o que é que você leva de casa? Dá para pescar sem levar um anzol? Sem levar a vara? Sem levar a isca? E sem levar a pessoa junto com você? Para ser testemunha ocular daquele peixe que você pegou, porque senão a informação vai ficar fraudulenta? Dá? Tem como? Não tem, porque a finalidade é ir pescar. Nós saímos de casa não para pescar, nós saímos de casa para adorar a Deus. E o que é necessário trazer em um momento como esse? Primeiro, um coração aberto para o Senhor.
Segundo, entender que o momento que nós estamos aqui é um momento que exige decoro, que exige reverência, que exige atenção da nossa parte, que não é um momento para a gente ficar transitando de um lado para o outro, ou como aquelas crianças que estão no jardim de infância e que todo momento querem ir no banheiro. Mas é um momento, é claro que na necessidade extrema todos precisamos fazer uso disso, mas o nosso foco precisa ser aqui. Mas quando eu falo essas coisas, as pessoas podem dizer assim: pastor, porque na casa do Senhor nós temos que ter temor, guardai o pé antes de entrar na casa do Senhor, não é isso? Sim, a Bíblia fala sobre a necessidade de nós mantermos a reverência, mas o temor que o Salmo 5, verso 7 coloca, é o temor de uma vida que teme a Deus e que deixa de fazer determinadas coisas porque teme a Deus, passa a fazer outras porque teme a Deus. Viver para Deus, para agradá-lo, para fazer de fato aquilo que Ele espera de nós. Eu queria convidar você então, nesse primeiro momento, a ter uma oração a Deus, você e Deus, colocando a sua vida, colocando as suas expectativas, se preparando para adorá-lo, fazendo com que todas as coisas periféricas que estão aí sejam abandonadas agora e você se concentre aqui no que você veio fazer nessa noite, tá bom? Gastemos um tempo de oração silenciosa dessa forma. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade,
e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Essa é a motivação e a disposição que o salmista traz para nós nessa noite, no que diz respeito à sua experiência de devoção com Deus. Fiquemos em pé, adoremos ao Senhor nesse momento, com esse temor, com esta reverência, mas com um coração totalmente aberto para que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Vamos ter agora a participação do departamento de música e no último cântico, os irmãos que vieram preparados para a devolução dos dízimos e das ofertas, vocês poderão depositar no gasofilácio. Em tua presença, reunimos-nos aqui.
Nesse último cântico, você que veio preparado com seu dízimo, com a sua oferta, pode fazer isso com alegria. E logo após, queria convidar o diácono de plantão para que ficasse aqui à frente já para orar. Mas que uma voz vai
Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, pela essa oportunidade que podemos devolver os nossos dízimos e ofertas, pelo tudo 100% que o Senhor tem nos dado, Pai. Saúde, o alimento, o sustento, por estarmos aqui te louvando, Pai. Te agradeço. E cuida, Pai, de cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir essa noite, Pai. E a palavra que seja tocada nos nossos corações, que possamos ser imitadores de Cristo no nosso cada dia, Pai. E abençoe o nosso conselho, Pai, que administrará os dízimos e ofertas, Pai. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu agradeço aqui a participação dos nossos músicos. Gostaria nesse momento de convidar o presbítero Eliseu, uma participação especial aqui nessa noite, com a leitura do Salmo 6. Ele vai conduzir a igreja nesse momento que precede a edificação. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estava designado para a liturgia, mas hoje foi um dia meio tumultuado. Pela manhã tive cirurgia de urgência, agora estou saindo de uma cirurgia de urgência, pedi o pastor para estar dirigindo a liturgia. Façamos a leitura do Salmo 6, já nos preparando para o período de mensagem de edificação do nosso pastor. Vamos fazer a leitura alternada. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de muitas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Podemos assentar? E eu já quero então passar a palavra para o nosso pastor, que estará nos trazendo a mensagem nesta noite. Irmãos, antes de nós sairmos com a criança, gostaria de chamar uma jovem aqui à frente, a Isabela, que está presente aqui conosco. Gostaria de apresentar a Isabela para a igreja, convidar os presbíteros que estão presentes, que fiquem aqui à minha esquerda. Vocês pensaram que era outra Isabela? Não, essa é a Isabela aqui. A Isabela é... A Isabela era membro da igreja presbiteriana Bela Jerusalém, né? Isabela de Bela Jerusalém. E ela foi transferida para a nossa igreja, mudando aqui de Ribeirão Preto para Araras. Nós gostaríamos de aproveitar desse momento de apresentar a Isabela. Ela já é membro, professo, comungante, portanto só está sendo apenas apresentada à igreja, fazendo parte agora da membresia da Igreja Presbiteriana de Araras. Já chega
trabalhando, né? Como todos aqueles que chegam. Hoje nós estivemos lá em Arthur Nogueira fazendo a entrega das cestas. Vamos orar, agradecendo a Deus pela nossa irmã. E eu queria, antes de orar, perguntar aos irmãos se vocês estão prontos a receber a nossa irmã, né? E tê-la e trabalhar em prol do crescimento espiritual dela. Se sim, eu gostaria que você dissesse sim com... Sim. Isso. Então isso é um sim. Seja bem. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por aqueles que o Senhor tem acrescentado ao rebanho do Senhor aqui em Araras, pela alegria de poder fazer parte da igreja, de servir ao Senhor através dela. Que o Senhor possa estar abençoando a vida da Isabela e nos preparando assim, ó Deus, como igreja, para que trabalhemos, oremos, nos esforcemos para o seu crescimento espiritual. Que ela seja amada, acolhida aqui no nosso meio e que ela dê muitos frutos para o louvor do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Receba os cumprimentos do conselho, tá? Os presbíteros aqui, para que você possa... Eles já conheciam você de ouvir falar, agora eles estão vendo pessoalmente, tá bom? Como podem cumprimentar a Isabela? Todos já estão higienizados, viu, irmãos? Deus te abençoe, querida, pode sentar. As crianças, Deus abençoe, crianças. Vão na santa paz do Senhor. Vou deixar o Tom aqui na frente, hoje à noite, porque logo após a mensagem ele tem uma palavrinha para os irmãos. Tá bom, Tom? Já fica aí para mim não esquecer de você, tá? Meus irmãos, nessa noite nós gostaríamos de compartilhar um texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32. Gostaria que você abrisse aí o seu texto e deixasse ele aberto. Como vocês perceberam, no domingo passado nós já falamos um pouco no texto anterior e hoje nós sequenciaremos a exposição nesse texto de Efésios capítulo 4, do verso 25 ao 32. Eu vou tirar a máscara. Agora estou distante dos irmãos. E assim a voz fica mais fluente, né? Mas vamos lá. A palavra do Senhor em Efésios 4, 25 a 32 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que Deus assim, meus queridos, nos abençoe na exposição da sua palavra. Eu diria que de todos os escritos de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios foi uma carta lida e relida em muitos contextos de igreja. Essa carta, que inicialmente foi destinada à igreja de Éfeso, igreja que havia sido plantada pelo apóstolo Paulo,
igreja que Paulo designa Timóteo para poder pastorear essa igreja, seu filho na fé. Igreja que tem na constituição da liderança homens piedosos, que Paulo tinha um relacionamento próximo com eles, tanto é que quando ele manda chamar os presbíteros, e ele faz toda aquela alusão ao fato de que ele não mais estaria com aqueles irmãos, depois de testificar, de protestar, de testemunhar a maneira como ele havia desenvolvido o seu ministério no meio daquela igreja, aqueles irmãos se comovem, choram pela ideia de que não mais viria um apóstolo Paulo. Interessante nós considerarmos que, apesar de toda a afetividade que Paulo tinha para com esses irmãos, Paulo não negou a verdade a esta igreja. Paulo não deixou de tratar com esses irmãos, de falar a respeito da salvação de Cristo, de falar necessariamente das implicações que essa salvação tem para a nossa vida. Mas no texto que nós estamos chegando, nós podemos dizer que fica de bom tom pelo menos 2 termos em relação à carta de Paulo aos Efésios, quando se trata do capítulo 4: unidade e pureza. Unidade e integridade. Vivei de modo digno do evangelho que fostes chamados. Onde é que nós encontramos esse versículo? Vocês se lembram? Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo está aqui rogando, como prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. E depois ele vai trazendo uma série de instruções teológicas, bíblicas, mas também práticas para a vida da igreja. Uma fundamentação para a unidade da igreja, do verso 2 até o verso 6. Uma apresentação de qual deveria ser o estilo de trabalho, de ministério e de serviço que nós devemos ter na igreja de Cristo, do verso 7 até o verso 16. A prática de santidade a partir do verso 17 ao verso 24, onde Paulo traz aquela metáfora feliz, dizendo que agora que nós estamos com Cristo, devemos nos despir do velho homem e de nos vestir do novo homem em Cristo. E faz parte dessa atmosfera de tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova, aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever a partir do versículo 5, que lemos aqui nessa noite. Nesse texto, meus irmãos, Paulo está falando sobre a igreja gloriosa, a igreja de Cristo, e a igreja que é gloriosa porque se renova. Aqui trata-se de uma exortação à renovação da igreja. E aí deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, para você refletir. Como é que uma igreja se renova? Vocês acham que trocar os bancos da igreja é uma boa renovação? Trocar os lustres, trocar o som da igreja, trocar o no-break da igreja. Vocês acham que isso é uma renovação? Trocar o cabeamento que está tendo problema de mau contato, é isso que renova uma igreja? Meus irmãos, igreja não é estrutura física. Igreja somos nós. A igreja gloriosa de Cristo é constituída por mim e por você. A nossa vida como igreja, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se portar, a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, é que precisa ser renovada para que nós sejamos esta igreja gloriosa de Cristo. E aqui nesse texto, falando sobre a igreja gloriosa de Cristo, que somos nós que somos a família de Deus, nós que devemos imitar a Deus, nós que devemos ter as características inerentes àqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, nós que fomos selados pelo Espírito Santo para a nossa salvação e para o dia da redenção, nós precisamos, conforme o apóstolo Paulo coloca nesse texto, sermos advertidos de práticas antigas que não deveriam mais fazer parte da nossa experiência. E a primeira advertência que Paulo traz nesse texto é
contra a falsidade. Veja o verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixa eu explicar uma coisa para você. Naquele contexto, irmãos, a prática da mentira fazia parte da sistemática da vida, da cultura naquela época, principalmente no arraial gentílico. Vocês estão achando que fake news é algo da agora? Vocês sabem o quanto que uma notícia falsa pode trazer dano. Para isso, inclusive, se você hoje, antes de você divulgar aquelas mensagens enganosas, se você buscar hoje na internet a mensagem que você está trazendo, procurando saber se aquilo de fato é uma notícia verdadeira ou falsa, já existem sites especializados só para dizer que é boato. Então, exatamente que tem esse termo, boato. Mas a mentira não é algo da agora. A mentira já existia naquela época. E a mentira era uma forma naquela época de defesa, mas era uma forma também de sobrevivência das pessoas dentro daquele sistema. E aí Paulo, falando para aqueles irmãos a respeito da nossa salvação, a fundamentação que Paulo traz sobre a salvação, aqui em Efésios, o cuidado que Paulo tem de unir aquela igreja que estava dividida entre gentios e judeus. Quando ele vai falar sobre aspectos gerais, ele deixa claro que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, mas agora de maneira específica, ele está dizendo para cada irmão que fazia parte daquela igreja: abandone a falsidade, para de mentir. E alguém pode dizer assim: pastor, eu já tenho lutado há muito tempo contra a mentira, quando eu me vejo eu já estou mentindo de novo. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é: pare com isso, porque necessariamente é isso que Paulo está dizendo aqui. Mesmo que seja algo inerente do tempo que nós estamos vivendo, das falsas notícias, das falsas ideias, das falsas informações, o cristão, aquele que pertence a Cristo, aquele que é o discípulo de Cristo, não vive a prática da mentira, não vive a prática da falsidade, fala a verdade com o seu próximo. A palavra que está sendo colocada aqui é que na relação com o próximo, aquele que está mais perto de mim, eu preciso falar a verdade. E qual é a razão disso? Por que eu devo falar a verdade? Paulo continua dizendo: porque somos membros uns dos outros. E se eu minto para um membro que faz parte do corpo, eu estou trazendo morte para esse corpo. Eu acho interessante, meus irmãos, que na fisiologia humana, quando um órgão ou uma parte do corpo começa a mandar informações erradas, todo o corpo se desequilibra. Todo o corpo. Por que vocês acham que é diferente na igreja? Ah, pastor, nós sonhamos que a igreja de Arara seja uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja que avança, que trabalha, uma igreja fervorosa. Mas só é assim, meus irmãos, uma igreja saudável. E uma igreja saudável é uma igreja onde os seus membros não ficam mentindo, não ficam praticando a falsidade. É uma igreja onde os relacionamentos são saudáveis ao ponto de que eu posso me dirigir com amor, com caridade, com compaixão ao meu irmão e com amor falar a verdade. Que a palavra nos convida a termos uma palavra temperada, temperada com sal.
Porque o que Paulo está dizendo aqui com relação a abandonar a falsidade e falar a verdade, não é no sentido de dar vazão a nós, a sermos brutos e grosseiros e tratarmos os outros, jogando na cara das pessoas os seus pecados. Porque o mesmo Paulo que diz que eu devo abandonar a falsidade e me apegar à mentira, diz que eu devo falar de maneira comedida, temperada, mas falar a verdade. E tem várias formas de falar a verdade, sendo a verdade, meus irmãos. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês, casados. Tem muitos casados, estou percebendo aqui, para uma pergunta que é morte na certa. Mulher veste um vestido novo e pergunta para você: estou bonita, bem? O que é que você responde? Qualquer coisa que você responder, você está numa situação difícil, tá? Porque se ela perguntar, e pior que algumas falam assim: bem, você acha que eu estou gorda? Aí, meus irmãos, essa situação é terrível, porque seja lá o que você responder, ou você vai ser deselegante ou você vai ser falso. Mas como é que você sai de uma situação como essa? Estou dizendo isso, alguém que já tem uma larga experiência, 25 anos praticamente de casados, viu? Agora em janeiro de 2022. Você pode dizer a verdade como? Falar: meu bem, essa roupa não fica ruim, mas você pode ficar muito mais bonita com aquela outra que está ali no guarda-roupa. Não resolve muito, mas você não deixou de falar a verdade com amor. A questão está aí, meus irmãos. Ou nós caímos na vala de tratarmos as relações de maneira falsificada, ou nós achamos que falar a verdade é necessariamente agredir as pessoas. Não é, meus amados. É possível falar a verdade com amor. E é necessariamente isso que nós precisamos aprender como igreja. Falar a verdade uns com os outros nas questões simples, mas também nas questões complexas. Portanto, a primeira advertência é contra a falsidade. Fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros, e a verdade cai bem, com amor. Mas em segundo lugar, ou a segunda advertência que nós encontramos nesse texto, é contra o estado de ânimo irado. Veja o que diz o verso 26 ao 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Se a advertência contra a falsidade me coloca em relação direta com o meu próximo, agora a advertência que Paulo vai fazer sobre o estado de ânimo irado me coloca direto em relação com o diabo. E o que é que Paulo está querendo nos mostrar aqui? Paulo não está inicialmente dizendo que eu devo ser uma pessoa que vive irado em todo o tempo. Pelo contrário, é contra o estado iracundo que Paulo está trabalhando aqui. Mas Paulo também não está dizendo que ficar irado ou indignado seja pecado. O que Paulo está querendo mostrar é que se eu não sei lidar com a minha ira, ela pode ser uma ira e se tornar uma ira pecaminosa. Por isso ele diz: irai-vos, ou seja, a ira vai fazer parte da sua experiência, mas não peque através da ira. E como é que eu peco através da ira? Quando a ira deixa de ser algo que é fruto da indignação contra o pecado, seja contra mim ou seja contra alguém, e eu passo a guardar no meu coração mágoa, ressentimento, amargura, e isso me adoece profundamente. Meus queridos irmãos, uma igreja saudável, uma igreja gloriosa, uma igreja renovada, é uma igreja que sabe lidar com sua ira. E por que eu devo aprender a lidar bem com a ira? Porque se eu não sei lidar com ela, eu crio um ponto de contato com o diabo. Porque o diabo vai usar as situações de ira contra nós. Porque quando nós deixamos o sol da ira, você sabe que expressão é essa? Não deixe ou não se põe o sol sobre a vossa ira.
Essa é uma expressão que nós encontramos repetidas vezes na Bíblia, dizendo assim: olha, não deixe de resolver a situação rápido. E você sabe que eu estou falando, e que eu estou com razão, e que eu falo a verdade em decorrência daquilo que nós dissemos no primeiro tópico a respeito disso. Vocês querem ver um exemplo? Mais uma vez, do casamento. Quando o cônjuge faz alguma coisa que a gente fica irado, como é que funciona com vocês? Alguns podem dizer: ó, pastor, quando ele me aperta, eu boto sal na comida. Não é por nada não, mas eu não levo desaforo para casa não. Quer dizer, eu já estou em casa, portanto não tem como eu sair com desaforo. Eu boto sal na comida. Outros falam: eu deixo de passar a camisa. Outros falam: eu não boto o lixo para fora. E aí sucessivamente. Não é assim? Ou às vezes a ira ganha uma característica polida. Você passa pelaquela pessoa e você fala assim: bom dia, tudo bem, amado? Tudo bem? Aí quando o amado passa, você fala assim: mas não suporta essa pessoa. Essa não é a maneira de lidar com a ira. A ira, meus irmãos, pode surgir dignamente, resultante da nossa indignação com a injustiça. Mas nós devemos, conforme o conselho do apóstolo Paulo, nessas situações, entregar na mão daquele que julga todas as coisas. Paulo vai repetir essa mesma realidade em Romanos. Ele diz: irai-vos e não pequeis, mas dai lugar à ira, ou seja, dai lugar para que Deus resolva a sua demanda, no lugar de você mesmo tomar vingança. Então aquelas pessoas que me provocam a ira, eu preciso entregá-las na mão de Deus, para que eu não seja vulnerabilizado na mão de Satanás. Não deixe que a ira tome conta do seu coração, meu irmão. Se liberte disso. Ame, caminhe. Não fique preso no ressentimento, na mágoa. Irmãos que se conheceram há 20, 30 anos atrás e que até hoje estão brigados. Que vendetta é essa, meus irmãos? Que não acaba nunca. Estou falando vendetta porque parece-me que vendetta é um termo italiano. E como a tradição dessa cidade, a sua prevalência é de italianos, meus amados irmãos, a vingança pertence ao Senhor. E nós precisamos tomar cuidado com o ânimo irado, porque ele nos vulnerabiliza em relação ao diabo. Não deis lugar ao diabo, é a recomendação do apóstolo Paulo. Mas a terceira advertência que nós temos nesse texto é contra o roubo. O versículo 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, que há um problema de tradução nesse texto. Na tradução que vocês têm aí, foi traduzido assim: aquele que não furtava, não é assim? Mas no original, a melhor tradução para isso aqui é aquele que não furta. Aquele que furta, melhor dizendo, aquele que furta, não furte mais. Essa é a melhor tradução do texto. Não furtava no passado, mas no presente, aquele que furta, não furte mais. E aqui há duas linhas de interpretação. Paulo pode estar se referindo ao fato de que naquele contexto, e nas redondezas de Éfeso inclusive, as pessoas tinham a prática dos furtos, dos pequenos furtos, principalmente no contexto dos servos, porque o servo ele pensava assim: o meu senhor me dá uma carga de trabalho muito pesada, o meu senhor está fora de casa, o que é que me impede agora de fazer uso de alguma coisa, de pegar alguma coisa, até porque eu já sou tratado injustamente, e porque que eu não vou à forra agora nesse momento. Essa era uma cultura predominante no meio dos servos. Inclusive, quando Paulo escreve a Tito, Paulo está tratando a respeito de um servo que ele suspeita que tem agido mal na casa do seu senhor, e ele recomenda o perdão. E ele recomenda, melhor dizendo, ele recomenda que aquele servo passe a tratar com dignidade e com responsabilidade e integridade na casa do seu senhor. Essa é uma linha de interpretação.
Uma outra linha de interpretação é que aquelas pessoas que haviam ali estado naquela igreja, ou que compunham aquela igreja, eram pessoas que já tinham vivido a prática dos furtos. E potencialmente, a qualquer momento, poderiam cair na tentação de retomar essa velha prática. E Paulo está dizendo para aquelas pessoas, dizendo: olha, não furte mais. Ou seja, Paulo dizendo: pare com isso. E alguém pode dizer assim: mas Paulo para por aqui? Não. Não é só deixar de furtar. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E aí eu queria lembrar para vocês do ministério de Paulo, que por diversas vezes não só recebeu o donativo da igreja, como ele recebeu de Filipos, mas Paulo era alguém também que trabalhava com as próprias mãos para a sua subsistência e a subsistência das pessoas que estavam junto com ele. É interessante nós pensarmos nisso, porque o mesmo Paulo, que teve uma carga ministerial pesada, um serviço religioso profícuo, que poderia muito bem viver sendo sustentado apenas pelos irmãos, pela igreja, ele também se prontifica a trabalhar, e ele também se prontifica a ensinar que aquele que furta não deve furtar mais, mas deve passar a trabalhar, e trabalhar de tal maneira que a generosidade possa ser vista na sua vida, e seguindo assim o modelo de Cristo, meus irmãos. Preste bem atenção, meus amados irmãos, Jesus sempre teve na sua agenda a preocupação com os pobres, e Jesus passou para os discípulos essa responsabilidade. Quando Judas foi requerer lá o vaso de alabastro que aquela mulher quebrou e ungiu Jesus, o que é que Jesus disse para os seus discípulos? Os pobres sempre tereis convosco. É Jesus que diz para os discípulos: alimentem as multidões. É Jesus que continua com o ensinamento do Antigo Testamento, dizendo que a igreja deveria se ocupar com os órfãos e com as viúvas. Portanto, a igreja, aqueles que compõem a igreja, nós não devemos mais furtar. Nós não devemos mais nos apropriar do que é do outro. Nós não devemos mais tomar o lugar daquilo que é do outro. Pelo contrário, devemos trabalhar para ter com o que atender a necessidade daquelas pessoas que estão à nossa volta. Uma vida produtiva, meus irmãos. Isso fala muito para nós, isso fala muito para os filhos que são filhos desta igreja. Preste bem atenção. Filho não foi criado para dar despesa para os pais, meus irmãos. Filho foi criado para ser como o rebento da oliveira. Trabalho deve ser ensinado de cedo, para que os nossos filhos não sejam tentados por esse mundo, onde a prática do furto é algo extremamente comum. As pessoas se apropriam de um celular que vem na rua e não devolvem. As pessoas se apropriam de um dinheiro que elas encontram na praça e não devolvem, mesmo sabendo de quem é o dono. As pessoas se apropriam da propriedade intelectual do outro e não dão crédito. Vocês acham que isso não é furto? É quebra do mandamento: não furtarás. Paulo está dizendo: pare de furtar, trabalhe com o que tenha como atender os necessitados. Mas a última advertência que nós encontramos no texto está aí no verso 29. Paulo vai falar no verso 29 assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E agora, a advertência contra a palavra corrompida é para os ouvintes. Usar com eficiência a nossa língua. Meus irmãos, e aqui nós temos dois extremos também. Nós temos aqueles que são adeptos da teologia da maldição, que a gente não pode falar absolutamente nada, porque a nossa palavra tem poder, e aí nós precisamos nos lembrar de que a nossa palavra não tem poder nenhum, porque a única palavra que tem poder é a palavra de Deus. E tem aqueles que acham que podem falar ou que podem usar qualquer tipo de vocabulário, qualquer tipo de ideia, de expressão, mesmo aquelas que tinham antes de serem convertidas.
Paulo está trazendo aqui, meus irmãos, a ideia de que nós precisamos falar, sim, mas falar aquilo que é edificante. Isso é muito difícil, irmãos. É muito tentador voltar às piadas sujas. É muito fácil escorregar na língua uma palavra que é cheia de veneno. Com a língua, diz Tiago, e não deveria ser assim, pode-se inclusive botar fogo na floresta. Quando Tiago diz, meus irmãos, sobre a língua, o perigo da língua, ele está dizendo: olha, meus irmãos, prestem bem atenção, não é para ser desta maneira. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Nós devemos ter um falar que seja de fato edificante, meus irmãos. Revise suas palavras, revise suas anedotas, veja como você se dirige às pessoas, porque as palavras precisam ser edificantes para os seus ouvintes. O texto vai dizer: conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mas esse texto, depois de ter feito essas advertências, precisa ser entendido com um prisma mais adequado. E aí preste bem atenção, porque você pode estar achando que o cristianismo é simplesmente não faça, não faça e não faça. E não é bem assim. O objetivo do que Paulo está trazendo aqui é que nós sejamos bênção. E como é que nós podemos ser bênção como igreja? Falando a verdade, tendo condições de lidar melhor com os nossos sentimentos e emoções, a ira, trabalhando e tendo uma palavra edificante. Desta maneira que nós devemos proceder. Não é apenas não fazer, mas é fazer a coisa certa, é ser bênção. Paulo adverte aos irmãos sobre aquilo que é errado, mas insta os irmãos a fazer aquilo que é certo. E o crente precisa ser alguém que se comporta dessa maneira. Vocês querem uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja saudável, uma igreja vibrante, uma igreja fervorosa? Vocês desejam ser desta maneira? Então, atento às advertências que o apóstolo Paulo fez aqui nesse texto. Mas o texto fecha dizendo assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está querendo dizer para nós que se nós não atentarmos para as advertências, tudo isto que ele está dizendo aqui que é possível acontecer na vida de uma igreja, entristecerá o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que já habita a vida do crente, que já está no coração do crente, e que pode ser entristecido, apagado com esse tipo de situação. Meus irmãos, não tem como ser vibrante na hora do cântico, não tem como ser a oração ser algo que nos conecta na sensação diante de Deus, se nós temos uma vida dupla. Se nós não somos capazes de abandonar a falsidade, se nós não estamos capazes de abandonar a ira, se nós não abandonamos a mentira, o roubo, se nós não tomamos cuidado na maneira como nós falamos. A igreja precisa estar consciente de que o Espírito Santo promove em nós transformação e se alegra com uma vida consagrada que nós temos diante do Senhor. É por isso que ele vai dizer no verso 31, não sei se você percebeu, mas ele faz uma recapitulação no verso 31. Ele diz assim: longe de vós o quê? Todos os subprodutos das advertências que ele acabou de dizer. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Verso 32: no lugar destas coisas, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E para aqueles que dizem assim: pastor, eu não perdoo. Eu posso até conviver, mas não perdoo. A palavra diz assim, que se nós não perdoarmos as ofensas que os homens fazem a nós, tampouco nosso Pai Celeste nos perdoará. O perdão, meus irmãos, é uma dádiva. O perdão liberta. O perdão nos permite andar sem o peso do ressentimento. E se alguém fez algo que nos feriu profundamente, quanto mais cedo nós perdoarmos, mais cedo nós nos libertamos daquele peso. E isso acontece em diferentes realidades da nossa vida. Agora entenda, nem sempre o perdão permite um recomeço. Vocês sabiam disso? Deixa eu dar um exemplo para vocês, bem típico em relação a isso. Às vezes nós que somos casados, nós cometemos vários pecados contra os nossos cônjuges. E isso fere profundamente o coração dos nossos cônjuges. E os nossos cônjuges que são cristãos são instigados pela palavra de Deus a perdoar as nossas ofensas. E eles perdoam as nossas ofensas. Mas nem sempre é possível reconstruir aquilo que se quebrou. O perdão, meus irmãos, é uma condição para todos nós. E nós devemos sim perdoar. Mas mais do que isso, nós precisamos trabalhar de tal maneira, seguindo as instruções da palavra de Deus, para que o nosso proceder não seja de tal maneira que exige o perdão, mas que não há mais possibilidade de reconstrução. Esse é um tempo sobremodo oportuno para o crente abrir espaço para as advertências que Paulo tem aqui nesse texto e para que nós vivamos segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Oremos nesse instante, fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, derrama as Tuas bênçãos sobre nós e ajuda-nos, ó Pai, a viver em correspondência àquilo que a palavra do Senhor traz para nós. Fortalece o nosso coração, traz à nossa mente todo momento, Senhor, o modelo que nós precisamos seguir, para que como igreja, sejamos uma igreja gloriosa, que se renova em Cristo, dia após dia, graça e graça. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidar aqui o Tom. E também os jovens que estiveram conosco, trabalhando durante esse período no projeto A Arte do Amor. Os jovens presentes, é claro, tá? Vocês podem vir aqui à frente também. Jovens e adolescentes. E pré-adolescentes. Gente, aqui está uma parte, né, dos jovens e adolescentes que ajudaram nessa nossa campanha. Não sei se o João vai... não transmitiu. A arte do amor, né, doar é a arte de amar o próximo, né? E nós arrecadamos cestas básicas, né, alimentos para montagem de cestas básicas e kits de higiene pessoal, né? E nós tivemos pouquíssimo tempo, né, para organizar e correr atrás. E a nossa mente humana, né, nós pensamos muitas vezes assim que às vezes não vai dar certo. Né? Final de semana passado, eu com a Ana, a gente estava em viagem, a gente veio deixar
uns alimentos aqui na igreja, a gente olhou... tá em cima. A gente olhou a quantidade de alimentos e falou assim, nossa, não vai dar. Não vai dar nem para suprir as famílias que a gente queria suprir aqui na igreja, né? Algumas listas aí. E só que é Deus que realiza, né? Nós precisamos nos dispor, né? Nos posicionar. E no final de semana nós terminamos de montar as cestas, né? E deu 27 cestas básicas. Além, né, de produtos de higiene e mais alguns alimentos que normalmente não vai, né, em cestas, mas deu 27 cestas e mais algumas outras coisas. Então nós gostaríamos de agradecer, né, a igreja que nos ajudou, alguns irmãos ajudou financeiramente, trazendo o alimento, né, foi muito gratificante ver. E hoje nós levamos lá no centro de recuperação, ali em Arthur Nogueira, né, algumas cestas. Eles ficaram muito contentes, né, agradeceram, né, essas doações, e que Deus assim nos abençoe nesse próximo ano, novos projetos, que Deus continue nos usando como instrumento, né, esses jovens dando ideias, direção, que esse nós cremos que foi o primeiro projeto, né, nosso aqui, de muitos que virão aí pela frente. Então nós gostaríamos de agradecer. Foram 27 cestas, né, para algumas famílias, algumas igrejas, e muito obrigado pelas contribuições. Que Deus continue nos abençoando. A igreja agradece o trabalho dos jovens, tá? Deus abençoe. Jovens, adolescentes e pré-adolescentes, corrigindo imediatamente. Deus abençoe, meus queridos, viu? Foi bom trabalhar junto com vocês, tá? Vocês podem sentar. Irmãos, esse projeto ele foi, de certa maneira, viabilizado com a parceria que nós firmamos com a Universidade Mackenzie. A Universidade Mackenzie tem um setor chamado de responsabilidade social e filantropia. Então esse projeto nosso está inscrito lá. Se você entrar lá no site, você vai encontrar uma referência sobre a igreja de Araras e o projeto dos nossos jovens. Essa semana nós faremos a prestação de contas ao setor de responsabilidade diante daquilo que foi feito aqui, o que certamente abrirá outras portas para o que nós como igreja podemos realizar. O nosso papel é de se compadecer com aqueles que carecem, em resposta ao apelo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que outras pessoas da igreja, nos próximos projetos, possam se envolver e que assim a gente possa cumprir nossa responsabilidade de uma maneira mais tranquila. Oi? Uma coisa que o Tom não mencionou é que nós não ganhamos só alimentos. Nós ganhamos alimentos, ganhamos dinheiro que foi transformado em alimento, e nós ganhamos roupa, e ganhamos sapato, e ganhamos mochila, e ganhamos boné. E hoje nós pensamos em levar para os internos lá, mas nós não tivemos condições, porque não cabia no porta-malas do carro. Não dava para levar o alimento e a roupa ao mesmo tempo, e os utensílios que nós ganhamos. Nós faremos uma triagem e depois nós vamos encaminhar aquilo que é possível lá para o centro de recuperação. Um casal anônimo, que a gente não sabe quem é, que a gente não conhece, passou aqui na igreja e perguntou se podia fazer uma doação, já que nós estamos recebendo doação. Eles vieram 2 vezes e trouxeram um monte de coisa para a igreja. E que Deus abençoe a vida desse casal, porque a gente não sabe nem o nome, mas que certamente vai abençoar muito a vida dos internos ali e de outras pessoas que necessitam, né, que passam às vezes pedindo um apoio, uma ajuda por parte da igreja. Os irmãos continuem orando, buscando ao Senhor, para que nós sejamos cada vez mais despertados para a boa obra de Cristo. Vamos ficar em pé? Meus irmãos, nós vamos orar, impetrando a bênção nesse momento. Que horas tem aí, gente? Por favor, me dê o horário. Quanto? 8h21. Hoje nós temos só 9 minutos para nos confraternizarmos e conversarmos aí fora, tá bom? Nós passamos um pouquinho do tempo. Irmãos, a igreja estava esperando hoje o batizado da filha da Letícia e do Flávio, a Sofia,
só que ela ficou meio perrengadazinha, esse calor, imagino. Então foi adiado o batizado da Sofia, tá bom? Então os irmãos, não me esqueci, tá? Foi só adiado por conta dessa situação de saúde da pequena. Vamos orar. Senhor Deus, derrama as tuas bênçãos, Pai, sobre a vida do teu povo nesse momento. Nós suplicamos em nome de Jesus. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que a ação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós, bem sobre toda a Igreja de Cristo. Amém. Fecha, Mateus.